Hoje não há conversa com na TV a Senhora da Hora, ainda Matosinhos, e a Senhora da Hora hoje está em destaque porque temos aqui Francisco Cebolinha Lopes. Neste momento é secretário da Junta de Freguesia da Senhora da Hora e candidato a presidente da Junta da Senhora da Hora. Isso é uma média em festa. Isso é uma média em festa devido à união das freguesias. O Francisco Linhas é uma pessoa que tem paixão por Matosinhos, Senhora da Hora e São Mamede. Matosinhos engloba São Mamede e Senhora da Hora, mas tem uma paixão especial pela Senhora da Hora e São Mamede. Eu vou-lhe confessar uma coisa curiosa. Eu sou nado na cidade do Porto, onde habitei até aos meus 8, 9 anos de idade, e depois os meus pais decidiram, aliás, também tem a ver com o fenómeno de cooperativas na Senhora da Hora, que é, como sabem, uma coisa fundamental para o seu crescimento, e bom crescimento, na minha opinião, bem urbanizado, e aliás já vou comentar se é uma média em festa no mesmo tema. Portanto, eu há 30 anos que moro na Senhora da Hora e confesso que grande parte da minha vida foi feita no Porto, por motivos de estudo. Estudei na Universidade Católica, por exemplo. Por motivos de trabalho sempre foi fora de Matosinhos, mas curiosamente foi a política que me pôs a gostar bastante mais, e bastante mesmo, de Matosinhos e em particular da Senhora da Hora. Foi quando me envolvi politicamente, vindo como militante da JSD, no caso, e dirigente do Porto. Achei que morando na Senhora da Hora, lá é que faria sentido fazer política local, que é aquela que efetivamente mais me apaixona. Tendo sido diretor de campanha do Dr. João Sá em 2005, confesso-lhe que entre 2001 e 2005 foi quando eu aprendi a conhecer e a gostar de Matosinhos e em particular da Senhora da Hora. Dizia há pouco acerca do fenómeno das cooperativas que fizeram, julgo que toda a gente concorda, crescer da melhor forma a Senhora da Hora. E se calhar foi isso que faltou a São Média em Festa, que infelizmente é baseado em muita habitação que já foi clandestina e, portanto, é um dos problemas que São Média em Festa tem, efetivamente, na minha opinião. O Dr. Pedro Vinha da Costa veio trazer uma maneira nova de fazer política para Matosinhos. De acordo. Porque é um homem que tem feito arruadas, é um homem que se quer chegar mais próximo das pessoas para fazer os levantamentos das dificuldades e os problemas. Eu tenho reparado que tem acompanhado sempre em todas as ações. Acha que qual será, entre a Senhora da Hora e São Mamede em Festa, há problemas que há necessidade de atacar se vocês vierem a ser poder? Com certeza que sim. A propósito de acompanhar o Dr. Pedro da Vinha Costa, é uma coisa que me dá um gozo enorme, para além da obrigação que tenho enquanto presidente do núcleo do PSD da Senhora da Hora. A política que eu fiz em Matosinhos, de facto, com ele ganha um novo ânimo, porque é uma pessoa com uma bagagem enorme, como toda a gente sabe, com uma experiência política brutal, julgo eu que do melhor que Matosinhos já viu. É também um indivíduo que decidiu mudar-se para a Senhora da Hora, julgo eu, pela melhor das razões, mais uma vez, porque a Senhora da Hora é, efetivamente, à data de hoje, um excelente sítio para morar. E a forma como ele faz política, que muita gente, se calhar, pelo seu passado e pelos sítios onde passou, julgaria que era um homem de gabinete, e se calhar da estratégia e mais da leitura política do que da ação, e efetivamente o Dr. Pedro da Vinha Costa é, para espanto de muitos, não o meu, confesso, quer fazer política autárquica da forma que ela faz sentido, não é? Que é chegar às pessoas e tratar dos assuntos que efetivamente as afetam e as incomodam, os seus anseios e até as suas esperanças. Daí que as arruadas, que são uma iniciativa que ele faz com enorme regularidade, julgo que nunca tiveram, participei em quase todas, algumas não tive oportunidade, nunca tiveram menos de 30 pessoas a participar, e posso-lhe dizer que, por exemplo, a última que fizemos, que foi na zona do Padrão da Légua, foi extremamente participada até pelos transeuntes. Portanto, eu julgo que as pessoas já sentiam falta à data de hoje de serem visitadas por aqueles que são os seus candidatos e não apenas de os ler nos jornais ou de os ver na televisão. Eu não quero ser injusto, mas julgo que é esse o caminho, tanto que já vejo outros candidatos, pelo menos os já declarados e já oficialmente indicados, a fazer exatamente o mesmo nos últimos tempos. Mas, se me permite, terei que dizer que o PSD começou primeiro. Neste momento, eu acompanhei, por exemplo, quando houve um almoço há dias com a imprensa e eu estive presente e o Dr. Pedro Vinha da Costa apresentou o candidato à Assembleia Municipal e o mandatário. Pode-nos falar sobre estas duas personalidades? Ou seja, são duas personalidades que eu, não me querendo referir, para não ser injusto até, a nenhum em particular, representam precisamente aquilo que é a linha do PSD neste momento, julgo eu, que é apresentar pessoas
podendo até nem ser militantes, são pessoas que podem ser consideradas enormes mais-valias pelo seu percurso, pela credibilidade que trazem e, acima de tudo, porque Matosinhos teve um problema grande de certo tipo de individualidades que serão sempre mais-valias não se quererem associar eventualmente ao partido, porque eventualmente achavam que o trabalho não seria o melhor ou não seriam considerados alternativa. E à data de hoje temos pessoas com afirmadíssimas a nível profissional e a nível social, envolvidas em Matosinhos. O seu currículo fala por si. Toda a gente terá com toda a certeza a noção de que não precisará mais a política deles do que eles da política. O arquiteto António por exemplo, Boza, uma figura renomeada a nível mundial naquilo que é o seu trabalho, envolvida, é vice-presidente da Associação de Comerciantes de Matosinhos. Portanto, é esta a linha do PSD. Eu estou Manuel Fontes de Carvalho como ex, desculpa, agora esqueci-me, foi da Ordem, e ele, quer dizer, se me disserem que aquelas pessoas não fazem sentido, vou-lhe ser muito sincero. Aqui há uns dias alguém me dizia, isto é capaz de ser algo elitista. Eu disse, como é que é capaz de ser elitista se as candidaturas têm que ter pessoas que se afirmaram, como toda a gente. Eu gostei particularmente tem a sua vontade de ter um sucesso doutor profissional e depois de se envolver quando acha que é o momento, de forma cívica, e neste caso na política autárquica, é uma das melhores formas que eu conheço de nos envolvermos civicamente. Eu gostei particularmente de uma frase, e pela amplitude que pode ter, e que mostra o que é essa pessoa, que é uma pessoa que não é elitista, uma pessoa que diz isto não é elitista, que o Dr. Manuel Fontes Carvalho, que é o candidato é o mandatário da candidatura, dizia que chegou à altura das pessoas saírem à rua e virem e também ajudarem a resolver os seus problemas, interessarem-se pelas coisas, interessarem-se por fazer cidadania, porque ele é um homem que vem do 25 de Abril e nós, os que vemos desse tempo, preocupámos-nos quando as coisas correm mal de vir para a rua e preocupar-nos com os problemas e fazer cidadania e ajudar aqueles que são mais capazes a poderem vir a ser poder de uma forma que venha a ajudar a resolver os problemas. Vê realmente um elitista ou vê um homem do povo, um homem que... Ouça, vejo precisamente como alguém que se excedeu na sua vida e que há uma altura em que decide devolver parte daquilo que a vida lhe deu num ato de cidadania e de civismo e que se entrega a uma candidatura. Provavelmente a primeira coisa que ele pensou não foi se era vencedor ou não, e que decide precisamente fazer aquilo que as pessoas que mais recebem por seu mérito e pela força das circunstâncias, que eu julgo que devem fazer, que é entregar-se depois àquilo que é o civismo, que é a cidadania e que na política autárquica tem o seu expoente máximo. As outras vezes que eu saí junto com o Dr. Pedro Vinha nas arruadas, eu verifiquei que tem uma boa aceitação pela parte do povo. O governo não pode sair à rua. Este contraste é realmente as pessoas pensam o poder local pensam mais nas pessoas e dá-lhe a impressão que eles gostam do Dr. Pedro Vinha da Costa porque acham um homem bom, um homem com interesse para ajudar as pessoas a resolver os seus problemas. Considero, acima de tudo, e há provas no passado disso, por exemplo, no Conselho do Porto, que os eleitores são mais inteligentes do que as pessoas gostam de lhes atribuir. As pessoas conseguem separar aquilo que são questões fundamentais para a sua vida, neste caso está a falar do Governo, e bem, que as afeta profundamente à data de hoje e que as afeta diretamente a elas e aos seus mais próximos, mas com certeza que conseguirão separar isso daquilo que é a gestão autárquica do espaço onde vivem. Portanto, eu atribuo primeiro a isso. Eu acho que há uma tendência grande para considerar que os eleitores em Portugal não têm capacidade de escolha ou não têm inteligência para o fazer. Eu acho que há inúmeras provas do contrário. Da mesma forma que acho que, por essa mesma razão, o Dr. Pedro da Vinha Costa, quando é identificado na rua e quando se apresenta como candidato à Câmara, é assim que as pessoas o identificam. E não como representante do Governo, até porque ele não o é, com certeza. Não é? Até imagino e até já lhe ouvi opiniões que serão divergentes da deste Governo, como qualquer outro militante do PSD terá, e isso acontece com todos os partidos que estão no Governo. Neste caso, o papel dele de candidato à Câmara Municipal de Matosinhos é desempenhado nessa mesma qualidade e eu julgo que há que atribuir às pessoas a sensibilidade e a inteligência de perceberem isso e logo de o avaliarem nessa categoria. Já garantiu o voto de Pedro da Vinha Costa na sua candidatura?
Bom, tendo em conta que ele habita e é eleitor da Senhora da Hora, eu julgo que essa pergunta nem se deveria colocar. Eu não preciso de lhe pedir, da mesma forma que ele não precisou de me pedir muito para eu ser candidato à Junta de Freguesia. Tenho a certeza absoluta que o Dr. Pedro da Vinha Costa votará em mim nestas eleições. O que vai mudar na Senhora da Hora com Francisco Valinhas Lopes a presidente? Olha, eu não lhe consigo responder a isso sem lhe dizer o que é que eu espero que mude e aquilo que eu quero que mude e aquilo que vai mudar na Senhora da Hora e em São Mamede em Festa. O PSD apresenta-se a estas eleições, perdão, e no meu caso em particular, ou no caso dos candidatos às juntas, considerando que se revestem as suas equipas de capacidade e de mérito. E eu com isto quero lhe dizer que há vários assuntos que se aproximam a partir de outubro, que eu julgo que algumas pessoas que têm, e bem, ambições a nível local, não lhes ocorreu. Eu vou começar por uma que vou deixar a parte mais política da coisa para o fim. Eu considero que a gestão da fusão entre as freguesias é um caso muito complicado, especialmente em freguesias que se estendem longamente no território, geograficamente falando, e que representam um número grande de eleitores, ou neste caso prefiro dizer até mesmo de cidadãos. A Senhora da Hora e São Mamede em Festa, após a fusão, serão a maior... será a Junta de Freguesia, exatamente, que será a maior de todas, com quase 60 mil pessoas, com uma extensão que ainda é considerável. E eu acho que há que fazer aqui uma gestão de proximidade que é fundamental. Mas que eu já achava antes, porque eu, por exemplo, acho que a Senhora da Hora já era grande demais, se calhar para ter a Junta de Freguesia confinada a um espaço. Portanto, neste caso, juntamos duas freguesias que ambas estão confinadas às suas sedes. Eu por exemplo, posso lhe dizer que advoguei num documento que o PSD teve internamente que se criasse aquilo a que eu chamei na altura, à falta de melhor nome, a loja de freguês. Eu acho que esta fusão vai permitir libertar recursos, tanto financeiros como humanos, e esta é outra questão fundamental, para se criarem outros mecanismos e outros espaços de proximidade, impedindo que as pessoas tenham que se deslocar longamente, de preferência até que tenham que se deslocar menos do que antes. Agora, passando à fase seguinte, julgamos que revestimos as nossas equipas de capacidade e mérito, primeiro na gestão das organizações, na gestão financeira, na gestão dos recursos humanos, que vai ser complicada, uma vez que vamos estar a juntar entidades diferentes, iguais no seu objeto, mas diferentes da forma como estão organizadas e nas pessoas e nos espaços geográficos. E, acima de tudo, a gestão política e autárquica, que eu acho que é fundamental, porque a propósito da reforma administrativa, ouço muito poucos dos críticos criticarem a falta de competências que é ou não é atribuída. Só ouço falar dos espaços. Só ouço falar da geografia, só ouço falar da fusão, mas não ouço falar de uma oportunidade que provavelmente se perdeu de termos competências atribuídas efetivamente. Portanto, as juntas de freguesia continuam a ter que fazer magistratura de influência, quase diria, junto da Câmara, que efetivamente em Matosinhos não tem acontecido. Não tem acontecido e, infelizmente, o município não dá atenção devida às freguesias e os presidentes de junta também, infelizmente, não se fazem representar da forma devida e a Câmara não dá efetivamente aquilo que merecia a nível de apoio e de outras coisas. Agora, a gestão política e autárquica, como eu estava a referir, é porque, não havendo essas competências nas juntas de freguesia, há aqui uma obrigação de monitorizar o território e de fazer saber à autarquia onde é que, na sua área de intervenção das suas competências, é obrigatório que ela intervenha em favor dos fregueses, que também são eleitores e que também são munícipes. O Francisco Lopes, nessa área, está como peixe na água. Isto porque 60 mil habitantes é uma gota de água no oceano, tendo em atenção o seu passado e presente, estando com fortes responsabilidades em duas empresas municipais, uma do Porto, a Porto Lazer, e agora, atualmente, na Gaia Anima. E isto tem que gerir espaços desportivos, e não só, para 300 mil habitantes. 60 mil é uma gota d'água. Quer dizer, vai aplicar os conhecimentos arrecadados nessas duas empresas para pôr em prática um plano devidamente estruturado? Eu respondo-lhe à quase provocação. Não, aplicarei com certeza o que trago do meu percurso profissional, no que tem a ver com a gestão organizativa e financeira e até de recursos humanos, mas deixe-me dizer-lhe que não me parece comparável que algumas
das funções dos dois sítios por onde diz que passei. Um passei e agora... Eu não digo que passei, passou mesmo. Não, passei na Porto Lazer e agora estou na HNIMA. Mas, ouça, eu acho que há coisas fundamentais para tratar de uma junta de freguesia, porque a junta de freguesia, não tendo competências, grandes competências efetivamente legisladas, tem muito por onde fazer. Olha, eu acho que é fundamental que intervenha no desenvolvimento local, naquilo que é a promoção da economia local, do emprego e até do empreendedorismo. Acho que é fundamental que a ação social seja um assunto que as juntas de freguesia tenham em conta, tenham em consideração, logo que tenham um orçamento. E até acho que já advoguei isso no Executivo de que faço parte, que se guardasse parte do orçamento que não é de despesa corrente nem de recursos humanos, que se guardasse para ações que tenham a ver com a ação social. Julgo que uma coisa que falta muito na maior parte das freguesias de Matosinhos, que são questões associadas à cultura e à animação e à promoção do desporto, as juntas de freguesia têm essa obrigação. E acho, como dizia há pouco, que a monitorização do território, tendo em conta as competências da Câmara, e eu a isto chamo ter uma visão estratégica das freguesias, juntamente com aquilo que são as competências da Junta e da Câmara Municipal, é outra coisa fundamental que qualquer Presidente de Junta e o seu Executivo tem que tratar. Mas empreendedorismo, e corrija-me se eu estiver errado, numa freguesia como a Ser da Hora é complicado. Isto porque tem alguns monstros do empresariado e que, no caso concreto do exercício de uma junta de freguesia, em vez de ser positivo, normalmente é negativo. Porque é muito difícil que os grandes empresários se interessem pela localidade onde estão instalados, tendo de explorar ao máximo a localidade, mas contribuir não deve ser fácil. Digo eu, que está no terreno. Respondo-lhe concordando primeiro, porque esse de facto é o sentimento generalizado, mas a seguir terei que lhe dizer que enquanto ninguém lhes for pedir, eles também não vão dar nada, com toda a certeza. Posso lhe dizer que existe um projeto que, na Junta de Freguesia da Senhora da Hora, que se tenta implementar, uma ideia que eu sugeri e que foi aceita, mas que ainda não houve os timings ou a oportunidade para o fazer, que é de criar, por exemplo, um ninho de empresas na Senhora da Hora. A Junta de Freguesia tem o espaço, os custos associados provavelmente não seriam muitos, e depois tentar promover localmente que haja quem, e localmente não me estou a referir só à Senhora da Hora, naturalmente, porque tudo o que seja negócio que seja aberto na Senhora da Hora será positivo para todo Matosinhos, e se vier gente de Matosinhos também, porque o emprego gera emprego e a economia gera economia. Não há nada que seja impossível à partida, logo que haja vontade e haja orçamento, restringido à área geográfica e naturalmente Como é que tem sido a coabitação com Valentim Campos? Olha, eu acerca do Valentim Campos e dos restantes colegas de Executivo que são do Partido Socialista, partido com o qual o PSD tem um acordo firmado desde 2009 e, portanto, existe aqui uma gestão conjunta, não é? Há 4 elementos do Executivo que são do Partido Socialista e 3 que são do Partido Social Democrata. Eu tenho que lhe dizer que todos eles são pessoas excelentes que eu aprecio e que temos sabido coabitar perfeitamente com aquelas que são as nossas divergências, tanto naquilo que consideramos melhor para a Junta de Freguesia, como naquilo que é a política que os nossos partidos advogam e em que nós, espero que assim seja connosco, e é com certeza, como é comigo, aquilo em que nós acreditamos, tem sido excelente. Eu vou aproveitar para fazer um comentário acerca de uma entrevista que vi aqui ao anterior Presidente de Junta, o Alexandre Lopes, que achava inacreditável que depois de um processo de reforma administrativa o PSD e o PS conseguissem coabitar. Eu teria alguns comentários a fazer. Primeiro, julgo que é preciso ter aqui um bocadinho mais de cultura democrática, não é? Porque as nossas divergências, efetivamente, que têm a ver com a política dos nossos partidos, não têm que passar para aquilo que é a gestão da autarquia. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, no sítio certo para fazer política na Assembleia de Freguesia, que é a Assembleia de Freguesia, o PS pronunciou-se da forma que entendeu, o PSD fez exatamente o mesmo. Aliás, eu aproveito para dizer que o PSD, enquanto partido presente numa bancada, como é evidente, na Assembleia de Freguesia, fez, com a minha total concordância, faria exatamente o mesmo, críticas a este Executivo. Porque muitas das coisas que o Executivo tentou fazer não conseguiu. Várias delas não terão corrido pelo melhor, outras correram lindamente. E a bancada do PSD criticou o que havia para criticar, elogiou o que achava que devia elogiar, porque uma coisa é a gestão autárquica que tem que se fazer, outra coisa é a política que se faz e a definição estratégica da mesma. Portanto,
Já vi mais pessoas chocadas com o facto, vou voltar a dizer que é necessário que haja aqui alguma cultura democrática. Eu, aliás, a propósito desse comentário do Alexandre Lopes, que é pessoa que aprecio e conheço há muitos anos, aliás, foi presidente, eu fazia parte da oposição e estava também na bancada, e a nossa relação é excelente. Mas terei que lembrar que ele também teve um elemento do Partido Comunista no seu executivo, e eu nunca questionei, porque com toda a certeza o Partido Socialista e o Partido Comunista divergem em muitos assuntos. E sendo que estávamos num governo socialista, ainda por cima, imagino que a divergência era enorme a nível político. E nunca vi nem nenhuma cisão, nem havia razão para ela existir. Vi ali uma perfeita convivência e uma gestão autárquica feita da forma que entenderam. Há quem diga que Valentim Campos está fora da corrida à renovação de mandato, que não seria uma renovação, seria um novo mandato para esta nova unidade orgânica. Veria com bom tom Valentim Campos apoiar a sua candidatura? Ouça, aquilo que eu acho acerca do Valentim Campos e deste processo autárquico, não me querendo dirigir muito à nova, e repito, nova cisão dentro do Partido Socialista em Matosinhos, já começa a ser hábito, é que, efetivamente, aquilo que são as conversações que ele tem, ou o valor que o partido dele lhe dá, o partido dele, ou algum movimento independente que venha a surgir, é um assunto que eu prefiro naturalmente não comentar. Se o Valentim Campos quiser apoiar a minha candidatura, e o Valentim Campos já me conhece há 4 anos, eu, à data de hoje, posso dizer que sou amigo do Valentim Campos, porque é efetivamente uma pessoa que me merece, e julgo que lhe mereço de volta a mesma amizade. O Valentim Campos é uma personalidade da Senhora da Hora que, se me quiser apoiar, naturalmente estando desprendido de qualquer outra candidatura, é uma questão que podemos conversar e que não vejo com maus olhos, naturalmente. E os cidadãos da Senhora da Hora vão apoiá-lo? Ouça, eu julgo que os cidadãos da Senhora da Hora, quando começarem a saber aquilo que o Partido Social Democrata e que o Francisco Lopes pretende para a Senhora da Hora e para São Mamede de Infesta, e comparando com aqueles que são os projetos das restantes candidaturas, comparando os percursos profissionais e aquilo que as pessoas efetivamente têm para dizer e aquilo que já fizeram, que eu relembro que estou há 8 anos naquela junta de freguesia, nos últimos 4 no Executivo, mas os primeiros 4 na bancada do Partido Social Democrata. Julgo que nesse momento se vão a perceber que o PSD passou a ser uma alternativa credível, que o PSD se organiza de uma forma que, infelizmente, à data de hoje, quem tem gerido os destinos da autarquia em Matosinhos não se organiza, e acho que está à vista de todos, não só na gestão do município, como na gestão interna e política, porque essa reflete tudo o resto. Não é possível estarmos a escamotear que, quando há decisões atrás de decisões dentro do Partido Socialista, isso não se reflete na Câmara. Aliás, os vereadores acabaram de entregar os seus cartões, à exceção do Dr. Nuno Oliveira. Não é preciso ir muito longe. Não deixa de ser irónico. Há várias formas de o interpretar, concordo com a ironia. É outra pessoa que eu aprecio imenso. Não sei, se calhar era preciso ficar alguém do Partido Socialista naquele escrito, mas confesso que a minha interpretação provavelmente seria errada. Diga-me, o que é que motiva o cidadão Francisco Lopes a disponibilizar-se a servir a freguesia da Senhora da Hora? Deixe-me dizer-lhe que eu primeiro e acima de tudo disponibilizo-me a apresentar aquele que é o projeto do Partido Social Democrata em Matosinhos e na Senhora da Hora e São Mamede em Festa. A partir daí, se olhar para o meu percurso, efetivamente eu, desde tenra idade, que me entreguei a projetos que basicamente resultam em devolver à sociedade aquilo que ela me dá. Eu considero-me a vários níveis um privilegiado. À data de hoje, felizmente, não tenho os problemas que muita gente tem. E sempre fui extremamente chamado pelo associativismo, do qual fiz parte, tanto a nível de Rotary como a nível de associações de estudantes, que sempre fiz parte. Juventude Social Democrata chamou-me desde tenra idade e eu participei como dirigente desde sempre. A política local sempre me chamou. Acedi automaticamente quando fui convidado em 2005 para fazer parte de uma lista. Não era importante se ganhava ou se não ganhava. À data de hoje revejo-me nesse conceito perfeitamente. Tendo 4 anos de executivo na Senhora da Hora, julgo que estou em condições de ser um excelente presidente da Junta de Freguesia da Senhora da Hora e de São Mamede em Festa. A Senhora da Hora e São Mamede em Festa, desta vez, não tem um candidato que aparece de paraquedas à última da hora do PSD. Aparece um homem que já está há 8 anos, primeiro na bancada e depois como executivo. Conhece bem já também a realidade de São Mamede em Festa? Olhe,
Naturalmente nunca poderia conhecer tão bem como a da Senhora da Hora. O que quer dizer que à data de hoje, com alguma injustiça para a Senhora da Hora, é nisso que me foco. Até tentar chegar a um equilíbrio em que o meu conhecimento seja bastante bom de ambos. Quanto, naturalmente, com um perfeito entendimento com o núcleo do PSD de São Médio em Festa e do seu presidente, que tem sido inexcedível na ajuda que me tem dado. Os núcleos têm-se encontrado regularmente, fazem política em conjunto, vão fazer o programa em conjunto. A primeira visita que fiz a São Médio em Festa durou 3 horas e meia. Apercebi-me de vários dos problemas que tenho. Já visitei, até aliás, com o candidato à Câmara, o Dr. Pedro da Vinha Costa, algumas associações importantes, como o CATI, em São Médio em Festa, e reconheço que existem problemas bastante diferentes em São Médio em Festa daqueles que existem na Senhora da Hora, aos quais nos iremos dirigir na altura certa e mostrar que efetivamente aquilo que nós temos são soluções para aquilo que são problemas de longa data, que já não faria sentido à data de hoje continuarem a existir. Bem, o PSD, mesmo assim aparecendo nas eleições em cima da hora, com candidatos em cima da hora, normalmente não ficava muito distante, e houve uma altura que até foi por 8 ou 10 votos que perdeu a Junta não ganhou a Junta de Freguesia. O Francisco Lopes, desta vez, vem para ganhar estas eleições na Senhora da Hora em São Mamed. Acha-se... Eu, porque eu conheço bem, que também sou dirigente desportivo e da Senhora da Hora, conheço a sua capacidade, e é um homem, como diz o Ferreira Leite, que está habituado a lidar com um universo muito maior de pessoas e tem dado uma boa resposta, e já o admirava, e eu antes de ser candidato já falava muito bem de si, falávamos bem, e fiquei com a ideia que é uma pessoa com capacidade para ser um grande presidente da Junta, um homem com umas ideias bastante abertas, profundo conhecedor dos problemas e uma pessoa bem preparada para poder dar resposta a esse sentido. Acha-se com força para realmente ir disputar, porque eu tenho 14 familiares que votam na Senhora da Hora e eu próprio voto na Senhora da Hora, e tivemos a falar a semana passada e disse, ainda pouco ouvimos falar, ainda não sabemos bem qual é o projeto, quer dizer, ainda não o conhecem bem. Vai fazer uma campanha forte para as pessoas o conhecerem, para poderem votar e desta vez o PSD ter capacidade de ganhar? Olha, o PSD desta feita, e ao contrário de vários combates autárquicos no passado, apresentou-se a tempo e horas e com um calendário bem definido há mais de um ano, que cumpriu na íntegra, fora um dia, como costuma dizer o Dr. Pedro da Vinha Costa com alguma graça, que alguém não reparou que houve uma data para uma decisão importante que calhava num domingo, portanto passou para o dia útil seguinte, foi tomada na segunda-feira. O PSD foi o primeiro partido a indicar candidato à Câmara. O PSD foi o primeiro partido a ir para a rua. O PSD é o primeiro partido, vou-lhe chamar do Arco do Poder, que tem candidatos à Junta já indicados, coisa que não seria normal, porque se há partidos que gerem Matosinhos há dezenas de anos, esperava se calhar outro tipo de capacidade de se organizarem. Sendo que eu percebo bem as mazelas que vão criar o facto de, em vez de 10 freguesias, agora haver só 4, mas também não quiseram dirigir-se ao assunto em tempo útil. Aquilo que eu considero, como dizia há pouco, é que quando os senhorenses e os mamedenses tiverem acesso àquele que é o nosso programa e quando efetivamente a campanha estiver forte e na rua, com certeza considerarão que o PSD é uma excelente alternativa, e aquilo em que eu acredito e sei que vai acontecer é que vão considerar que o PSD é a melhor alternativa. Para lhe responder objetivamente àquilo que disse, sinto-me com toda a força necessária, e eu e os meus companheiros e todos aqueles que nos quiserem acompanhar, porque efetivamente este projeto é feito de ideias, é feito de pessoas. O PSD nunca limitou nada a participação, fosse de quem fosse. Aliás, aproveito para lembrar que o candidato à União de Freguesias Matosinhos de Lessa é um independente. Portanto, nós estamos a falar aqui... Miguel. Estamos aqui a falar de uma candidatura que aquilo que quer é precisamente isso, é passar a sua mensagem cá para fora e que reconheçam no seu cabeça de lista e em todos os elementos que se vão apresentar a capacidade de gerirem a União de Freguesias, com a certeza, porém, que o PSD não se esquiva a combate nenhum. Portanto, se porventura eu não for o candidato que vence, há uma garantia que o candidato que vença terá contar com a minha oposição, se for o caso dela acontecer. Eu, para finalizar, queria lhe fazer aqui umas perguntas em relação ao desempenho do Executivo da Câmara, do Dr. Guilherme Pinto, e da Junta de Freguesia da Senhora da Hora. Na social de 1 a 20, de 0 a 20,
que nota daria ao Executivo da Câmara? Ao Executivo da Câmara, olha, não lhe sei dizer muito bem, mas eu dava nota positiva, dava com toda a certeza. E da Junta de Freguesia? O da Junta de Freguesia posso lhe dizer, que ainda há pouco lhe disse que advoguei que uma percentagem do orçamento fosse dedicada a isso. Portanto, qual era a sua nota, para sermos muito sintéticos? Mas eu dava para cima de 16 a Junta de Freguesia. Perdão, porque efetivamente foi... A Câmara. O desporto, imagino que me esteja a falar do apoio... O apoio e das infraestruturas que foi criado. Eu à Câmara até podia dar uma boa nota, mas efetivamente, como eu sei que a Lei dos Compromissos é uma forma que não corresponde à verdade de não apoiar o associativismo desportivo, eu aí dava-lhe uma nota negativa. Os equipamentos desportivos... Não é por ser o Guilherme Aguiar? Não, absolutamente, com certeza que não. Até porque eu a seguiria dizer que os equipamentos desportivos, por exemplo, sei que têm sido renovados. Também sei que o Zé Guilherme Aguiar tinha projetos para a Senhora da Hora, que me apresentou pessoalmente e apresentou a mais pessoas, que não aconteceram, não comento porque não. Eram excelentes ideias para a Senhora da Hora, como sabe. Aliás, um deles era a renovação merecida do estádio da Senhora da Hora e o outro era um complexo de ténis de nível internacional. A razão dele não acontecer, confesso que até à data não me foi explicada. Qual seria a sua nota aqui? Qual seria a sua nota? Agora, você sabe, por exemplo, a Senhora da Hora, talvez não tenha sido vista da melhor maneira pela Câmara. O Sport Clube Senhora da Hora, que é um clube de grande referência, que temos mais de 6 centenas de atletas. Mas hoje recebi a comunicação do Rotary Clube da Senhora da Hora, o que me orgulho muito e de certeza a todos os senhorenses, toda a gente que quase que passou da Senhora da Hora, passou pelo Senhora da Hora, pelo Sport Clube Senhora da Hora. Vamos ser homenageados como um importante clube para o desenvolvimento da comunidade. Até também na paz e outras situações. Acha que é merecido essa homenagem que nos vão fazer, que raramente fazem? Eu vou dizer aqui uma coisa da qual tenho imensa pena. Por exemplo, a Junta de Freguesia, eu quase nunca vi o Presidente da Junta na Senhora da Hora. Eu vejo lá nos cafés e vejo no clube o Valentim Campos raramente foi ao Senhora da Hora e vai a fugir e digo-lhe, dá-me um desgosto muito grande. Eu tenho imensa pena disto que lhe vou dizer a seguir. Há duas coisas em Matosinhos, e uma delas em Matosinhos e na Senhora da Hora, já vão perceber porquê, que me faz imensa pena porque, efetivamente, não correspondem àquilo que eu considero que é um concelho grande, desenvolvido e da linha da frente, como Matosinhos deveria ser, porque é o terceiro maior concelho do Distrito do Porto, é um dos 10 maiores do país, que está no centro da zona urbana, acontecem lá coisas importantíssimas, é vizinho, contíguo à cidade do Porto. Das coisas que mais tristeza me provocou foi quando começaram a fechar jornais ou rádios a mudarem de mãos pela razão que eu considero errada. Considero que isso é demonstrativo de algo estar a correr mal no concelho. A questão a seguir é o associativismo, que eu acho que o associativismo em Matosinhos sofre de alguma depressão, de alguma crise. Na Senhora da Hora em particular, julgo que o associativismo no que tem a ver com o desporto sofre ainda mais. O Senhora da Hora será com toda a certeza a exceção que confirma aqui a regra. A homenagem que o Rotary nos vai fazer no dia 31 na Junta mais do que merecida, acho mais do que merecida. Acho mais do que merecida. Deixe-me dizer-lhe, pessoas com aquele crédito vamos fazer uma homenagem, a Junta nunca nos fez. Deixe-me fazer-lhe justiça. Não é área, como sabe, aliás, que me esteja atribuída na Junta de Freguesia. Mas deixe-me agora fazer justiça a algo em que eu tive intervenção, que foi a questão da gestão financeira, especialmente no princípio daquela Junta de Freguesia, sendo que não sou tesoureiro, estou-me a referir à estratégia a definir, porque nós, quando lá chegamos, efetivamente, havia alguns problemas de tesouraria. Aproveito, se me derem só um minuto, para esclarecer aqui também um entrevistado de há algum tempo atrás, que afirmava haver dívidas à banca por este Executivo. Ora, eu afirmo que é falso, que é mentira rotunda, e que quando este Executivo lá chegou, havia efetivamente uma dívida à banca, que foi resolvida mal se pôde. Portanto, à data de hoje, eu afirmo, e dou a minha palavra, que a Junta de Freguesia da Senhora da Hora não deve um tostão, como não podia, como disse a Ferreira Leite, porque tem que ser aprovado em reunião de Executivo, inscrito em ata e votado em Assembleia de Freguesia. Mas a Junta de Freguesia, à data de hoje, tem uma saúde financeira invejável, não precisa da banca. Podia precisar, vamos imaginar que queria fazer um investimento, queria adquirir alguma coisa. Podia fazê-lo, mas não precisa, também não tem isso nos seus horizontes. E ele dizer que quando chegamos, efetivamente havia alguns problemas, eu digo isto foi público, aliás o relatório de contas apresentou.
o subsídio, nós chegamos em outubro, o subsídio de Natal dos nossos funcionários não caiu no dia que deveria. Havia problemas de tesouraria, com certeza que havia. E havia uma dívida à banca que foi ressarcida, mal existiu disponibilidade, porque havia um custo em juros que efetivamente não fazia sentido. O que tenho para lhe dizer, de facto, é isto. Eu acho que, naquela altura, apoiar o associativismo, basicamente não tem outro nome, era impossível. Porque eu nunca poderia escolher entre pagar salários ou... Eu estive na primeira, reunião. Não era muito importante. Lembra-se da primeira reunião das intercoletividades? Marco as suas palavras. Sim. Vários clubes lá, vários clubes se pronunciaram como estarem em condições financeiras terríveis, lhes fazer imensa falta o apoio que a Junta dava no passado, e marco as suas palavras, como tendo dito que, efetivamente, compreendia que a Junta não tivesse essa possibilidade, sim, claro. Porque quando é o momento de fazer opções, e isso é que é fazer gestão autárquica ou qualquer outro tipo dela, quando chega o momento de fazer opções, julgo que toda a gente percebe, e percebeu bem, que não se pode escolher apoiar um clube, isso não ponho em questão, com certeza, a parte financeira. ao invés de pagar. Há outros apoios, o apoio de poder reivindicar para o próprio clube a maioria das instalações e outras coisas, que a Junta não fez nada, porque eu vou dizer, qualquer pequenino clube, e por exemplo a Associação de Pais, vê por lá mais vezes num mês o Presidente da Junta do que no Senhor da Hora durante 4 anos. Mas eu vou-lhe responder a isso. A voz afirmativa de defesa do Sport Clube Senhor da Hora, que é realmente um clube de referência ali naquele espaço central, nunca da Junta quase nunca ouvi. Deixe-me só fechar e dirigir-me já a isso. Estar a puxar a brasa à minha sardinha. Que efetivamente lembra as suas palavras em que disse. Percebo. Nos próximos anos temos que voltar a falar. Muito bem. E muito bem. E deixe-me também dizer-lhe da ideia que lá ficou na altura, que é os clubes que tenham projetos que considerem interessantes e importantes, apresentem-nos, que a Junta apoiará com toda a certeza. Sim. Você, quando se refere em particular àquilo que é a influência da Junta de Freguesia noutros fóruns para ajudar a Senhora da Hora, por exemplo, ou qualquer outra instituição... O senhor, se for Presidente da Junta, está a falar exatamente daquilo que eu falei há pouco, pois é isso, que é da visão estratégica da Freguesia. É precisamente uma visão estratégica que possa... Eu não resisto a dizer isto. O Alexandre Lopes, anterior Presidente, queixava-se que a sua má relação com o Guilherme Pinto provocava... deficiências naquilo que poderia ser a melhor gestão da Junta. E eu já tive a oportunidade de comentar mais de uma vez com o Valentim Campos, com a amizade que ele merece. Mas você sabe que nós temos o piso sintético. Foi o Alexandre Lopes que o conseguiu. Foi o Alexandre Lopes que o conseguiu. Pessoal, há 25 anos ou mais do Presidente de Câmara, e efetivamente não se consegue que o Presidente de Câmara sequer visita algumas coisas. Sim. Quanto mais ajudar a Senhora Dora da forma como ela merece. Mas eu nunca percebi. Até lhe vou dizer... O Santos Lopes é que conseguiu o relevado, mas deixe-me dizer mais. Ele, a Joana Felício e outros é que se importaram. De alguns assuntos que o PSD discute longamente, desde o mandato anterior. Parque de Carriçal e a forma como ele está todo desarranjado. Um caos. E você sabe que a TV Senhora fez lá uma reportagem dentro de dias. Fiz lá uma conferência de imprensa há 2 anos atrás. Já vai ser agora feita... Então, olha... Era obrigação. Sabe porquê? Porque a Junta também não se mexe nesse fórum. Vou-lhe dar 2 ou 3 exemplos de coisas em que eu insistia com o Sr. Presidente que pedisse, por favor, à Câmara os projetos referentes à Escola de Gestão do Porto, que afeta diretamente um espaço que é gerido pela Junta. Que é o Parque de Jogos, Manuel Pinto. Nunca recebemos. Como é que estamos de cemitério se fala que vai haver uma permuta de terreno, se calhar o terreno que vem para o Norte Shopping alargar... Mas aí a Junta de Freguesia não tinha que se impor. Espera que eu vou continuar. Estamos a acabar o tempo, não temos mais tempo, por isso vamos só dedicar-lhe os últimos 60 segundos para me dizer porque é que os senhorenses e os mamedenses devem optar por Francisco Bolinha Lopes e pela sua equipa. Com certeza. 60 segundos. Porque isso é efetivamente importante. É por mim e pela minha equipa, que é uma equipa que se apresenta para fazer com capacidade e mérito, como eu disse há pouco, a melhor gestão da organização que aí vem, que vai ser muito complicado, eu julgo que muita gente não se dirigiu a isso, que é a fusão de 2 freguesias enormes, fazer a gestão política e gerir a influência necessária junto da autarquia para aquilo que não são competências da Junta de Freguesia. Desenvolvimento local, emprego, ação social, cultura e animação, que são fundamentais, a promoção do desporto
e uma visão estratégica, juntamente com a autarquia, para aquilo que é o melhor para senhorenses e mamedenses. É isso que nos propomos. Obrigado pela sua presença aqui. Obrigado. E foi a conversa com na sua TVC Ardora. Até à próxima.